O Colégio Objetivo confirmou mais uma vez a sua tradição na conquista de medalhas e prêmios em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais e na RoboCup Júnior 2023, que foi realizada na França, né, a maior competição estudantil de robótica. Não foi diferente. Os alunos do Colégio Objetivo conquistaram medalhas de ouro e bronze. O Objetivo enviou uma equipe de 14 estudantes para defender o Brasil nessa competição, nesse Mundial. E hoje nós vamos conhecer mais uma equipe, mais um time, é o time 73 Hobbits, campeão nacional e terceiro melhor do mundo na modalidade de resgate simulado de vítimas de desastres naturais. Nós vamos saber como foi, vamos falar um pouquinho com a equipe, que vai contar essa experiência, né, de compartilhar conhecimento com tanta gente, com mais de 50 países e estudantes do mundo inteiro. Nós vamos saber, então, e enriquecer aqui o nosso conhecimento, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com Marcos Menezes Nunes. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, tudo e você? Tudo bom, parabéns, viu? Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Vamos chamar também o João Vitor Vieira Santos. Oi, Olá, tudo João, bem? tudo bem? Parabéns pela conquista. Obrigado. E chamar também a Sofia Yara Yano. E aí, Olá, Sofia? tudo bem? Tudo bem? Parabéns a esse time e essa grande conquista. E também vai acompanhar aqui com a gente o Sebastião Frois, ele que é ex-aluno olímpico do Objetivo e hoje orientador das equipes de robótica. Tudo bem, Sebastião? Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui com Bom, a gente, viu? é um prazer sempre Eu já encontrá-los. começo com você, para começar aí falando dessa RoboCup Júnior, que tem 4 modalidades. E esse time, 73 Hobbits, participou da Rescue Simulation, que é uma simulação, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa modalidade, né? Porque é virtual, e aí a gente vai mostrar as imagens para as pessoas entenderem. Vamos lá, quais são as regras, como é que funciona? Tá bom. Essa modalidade de robótica é uma modalidade virtual, como você bem disse. Então, os alunos, no fim, têm que desenvolver tanto um código quanto um robô virtual que consiga explorar um labirinto e, a partir disso, resgatar as diversas vítimas que estão espalhadas pelo mapa. As vítimas são pequenos símbolos, são representadas por pequenos símbolos na parede, que têm diferentes formatos, cores, para permitir identificá-las de várias maneiras. Além disso, o mapa conta com vários obstáculos que os alunos têm que desviar com o código do robô, de maneira mais eficiente possível, medida por tanto vítimas coletadas quanto tempo levado. Tá aí a Mais ou menos equipe, isso. né? É interessante aí, parabéns também, uma medalha aí, sendo, né, a equipe é a terceira melhor do mundo. São campeões, vocês, nessa equipe, vocês são campeões brasileiros dessa modalidade. E eu queria saber o que que essa premiação representou para cada um de vocês. Vamos lá. Começando com você, Sofia. Bom, eu acho que mais do que a vitória, a premiação ela simboliza muito que a gente, com muito esforço e dedicação e todo o nosso trabalho, a gente conseguiu alcançar uma posição muito boa no Mundial e até participar da revolução tecnológica do país. Da revolução tecnológica do país. A Sim, nossa, sim, a inclusão do país nas Olimpíadas Científicas e na robótica. muito bem. E você, Marcos? É, eu acho que também, além da vitória, mostra todo o nosso esforço, foram muitas horas de trabalho, a gente empenhado no projeto, que enfim resultaram em algo positivo e que nos beneficiou com muito conhecimento e experiências incríveis lá na França, com todo o pessoal do mundo todo. João Vitor. Sim, eu acredito que o compartilhamento de informações com equipes, com as melhores equipes, né, dos mais diversos países do mundo, acho que foi algo que nos beneficiou de uma forma ímpar. Mas independente de qualquer coisa, né, eu queria que cada um falasse justamente dessa experiência, porque existe aí um treinamento, né? A gente estava conversando antes de começar, falei, puxa, mas é tudo virtual, tem a mesma emoção,
Tem a mesma emoção, Sofia? Como é que fala dessa experiência de participar com tantos estudantes do mundo inteiro desse Mundial de Robótica e o que agrega isso para vocês em relação a tudo que vocês aprenderam? Bom, eu acho que a gente tem vários pontos importantes da, o- do que agregou pra gente, mas eu acho que a comunicação com os outros países é muito interessante, porque de vez em quando é muito importante você compartilhar suas ideias para você conseguir melhorar o seu projeto. E até no futuro a gente conseguir fazer projetos com integração de ideias, porque quando a gente. A comunicação, ela leva com que as ideias progridam. É, e vai se alimentando, né, Sofia? Você tem uma ideia, Sim, aí você troca experiência e fala, nossa, eu não tinha visto isso. exatamente. Uma São coisa que. Um outro ponto de vista, assim. tipo, e são, pelo jeito, né, com tantos alunos, são vários pontos de vista, né? Sim. E para vocês, meninos, pode falar aí, Marcos, primeiro. Sim, é a comunicação, né? E também você poder até se treinar em seu inglês, que lá todo mundo fala isso. E às vezes você acha que aqui, quando você está vendo um vídeo ou vendo um filme, você entende tudo, porém na hora de falar sai muito diferente. Você fica É, mais acostumado com interação internacional. Foi o que mais agregou para você, foi isso, ô Marcos? Foi isso, além do, principalmente o conhecimento, eu acho, que a Sofia já tinha falado. Ô, João, você quer acrescentar alguma coisa em relação a essa vivência? Porque é importante, pessoal, a gente faz esse encontro aqui por quê? Para passar para outros alunos também, para outros estudantes. O que se agrega participando de um evento como esse, de uma Olimpíada como essa? Você está num lugar diferente, trocando culturas diferentes, tendo que realmente se comunicar. Aquele inglês que a gente aprende muitas vezes nas escolas, você conseguir praticar, compartilhar experiências que vocês vivenciam, né, no dia a dia, também com outros. É tudo isso que você sentiu, João Vitor? sim, eu acredito que o grande ponto é que as equipes elas usam soluções diferentes para resolver os desafios que são impostos durante a competição. Então, acho que no momento que nós podemos estar vendo a maneira com que elas solucionam os mesmos desafios que a gente, muitas vezes de maneira parecida, muito diferente, é um ponto que nós só podemos ter em uma competição internacional, assim, esse compartilhamento de conhecimentos, principalmente para que tendem a resolver os mesmos desafios que foram impostos a nós. É isso, ô Sebastião. Como é que é feita a preparação de uma equipe assim para o Mundial? Porque é tudo virtual, né? Como é que faz? É como se fosse um videogame? Como que funciona? Conta pra gente esse bastidor. Tem um pouco desse lado, né, de ser meio como é algo virtual, tem uma interação virtual interessante. Parece, se você vê a simulação, parece um joguinho, mas tem um lado muito profundo de tanto matemático quanto de programação que os alunos tiveram que desenvolver para conseguir chegar no resultado final, que é um robô de alta performance. É um robô virtual de alta performance. Então, inicialmente, eu, o Nicolas e o Fernando, que tínhamos uma equipe de robótica também no objetivo, nós queríamos gerar alguns sucessores para o objetivo nessa modalidade. Então, a gente treinou o Marcos, o João, a Sofia, desde muito cedo, 2, 3 anos, em questão de matemática e em questão de programação. A gente tinha reuniões semanais, a gente descobria os conceitos que eram mais importantes para a equipe, para o desenvolvimento do robô, e aí nós víamos esses conceitos com eles, nós fazíamos exercícios, fazíamos testes de robô, a gente sempre teve muita discussão sobre quais são as melhores soluções, quais são soluções não tão eficientes, e como implementar a teoria na prática do código do robô. Então, foi um processo longo, mas teve ótimos resultados. Sei que vocês sentiram essa necessidade de compartilhar aquilo que vocês tinham conquistado com uma nova geração que está chegando e esse aprendizado todo, né, para ir passando.
os próximos alunos, né, Sebastião? Sim, com certeza. Foi muito legal. É um contato muito diferente com os alunos. É uma experiência excelente, porque a equipe vai continuar nos próximos anos, espero. E eu fico muito orgulhoso de ter participado do desenvolvimento dos alunos. Eles foram muito, muito bem. E eu fico muito feliz com não só o desempenho na competição, mas o progresso, eu acho que de aprendizado que esses alunos tiveram ao longo do tempo. Agora, eu estou curiosa, assim, porque quando desenvolve um robô, a gente vê o robô, né? Mas aí, Sim. num robô virtual, queria saber dos alunos agora, é um robô virtual que simula o resgate de vítimas, né? Essa é uma modalidade que envolve, como vocês estão falando aí, muita programação. É isso, né? Então, quais foram os principais desafios? Qual é o principal desafio para montar esse robô? Quem que vai começar? Marcos, Sofia? Marcos? Claro. O maior desafio para montar o robô é você poder ter o planejamento antes. Porque quando você vai colocando os sensores no robô, às vezes você coloca uma câmera um pouquinho virada para a esquerda, você já tem que mudar no código. Então, tudo isso tem que já estar pensado antes de você começar até mesmo o projeto. Ah, tem que E fazer um aí, planejamento. porque até mesmo a gente tinha, antes da competição, para CBR ano passado, um robô que tinha 2 câmeras em cima e uma na frente. Só que aí a gente viu que isso era meio ineficiente, a gente teve que colocar câmeras dos lados do robô, ou 3 câmeras na frente, e isso muda muito. Já foram mais 2 semanas para fazer essa alteração. Então, ter isso tudo antes de você começar é bem bom. João Vitor, qual foi o principal desafio para você na montagem desse robô? Além disso do que o Marcos falou, eu acho que os maiores desafios na montagem do robô, eles são mais relacionados ao software, que é o código que nós criamos. Porque sempre apareciam pequenos erros na lógica do nosso código, principalmente em alguns casos bem pequenos, como alguns ângulos específicos que apareciam em alguns casos que não eram tão convencionais, ou quando nós tentávamos explorar espaços pequenos, assim, em que as dimensões do robô não faziam com que ele fosse capaz de entrar naquela área. Então, eu acho que esses 2 que eu acabei de citar foram desafios bem importantes para o desenvolvimento do nosso código e durante a competição. É isso, Sofia? Quer dizer, para você montar um robô, esse robô virtual, esse monte de código, essas câmeras, foi o maior desafio para você também? Sim, eu acredito que o nosso maior desafio foi no dia da competição em si, porque acabou tendo uma diferença entre a gente testar nos nossos computadores online e lá presencial, que era uma situação totalmente diferente, então a gente teve que acabar se adaptando um pouco a isso. E em características do nosso código, porque teve uma situação, por exemplo, que o nosso código estava muito pesado, entre aspas, então a eficiência do nosso robô acabou diminuindo. Então, no mesmo dia, pro dia anterior, a gente teve que editar o código correndo assim, madrugadas viradas, pra gente poder, no dia seguinte, ter uma eficiência melhor e ir pra frente. Ô, Sebastião, só para uma leiga entender, esses códigos que eles desenvolvem, tem que mudar o código, passar a madrugada mudando o código, quer dizer, esses códigos eles são mutáveis, é isso? Dependendo do que necessita? Os códigos são completamente desenvolvidos pelos alunos, então os alunos têm total liberdade do que fazer com o robô, em algum sentido. Qualquer tipo de processamento, então, digamos, o robô tem uma câmera, e aí ele quer, a partir da imagem que essa câmera gera, saber onde tem paredes, onde tem obstáculos, onde tem vítimas. Todo o processamento dessa imagem é parte do código e é feito completamente pelos alunos. Antes dos alunos começarem a desenvolver o código, eles tinham um arquivo vazio. Então, tudo que foi feito pela equipe, toda a lógica do robô, né, como ele explora o mapa, como ele pega vítimas, como ele desvia dos obstáculos, é tudo modelado por esse código que os alunos geraram. Então, em algum sentido, ele é a parte mais vital do robô, da competição também.
E aí, por exemplo, ô Sofia, quando no meio da competição acontece algum problema e vocês têm que trocar o código, A gente tem que entregar um código, daí eles selavam o nosso computador e a gente não podia mexer durante um tempo de 20 minutos assim entre as rodadas. Para não acontecer de ter um pré-mapeamento, até porque o robô ele tem que ser autônomo. Então, o que acontece? A gente pensava no erro. Geralmente, acho que isso aconteceu de um dia para o outro, assim, que a gente teve que modificar o código para poder melhorar a eficiência do robô. Mas se acontecia alguma coisa entre as rodadas, a gente também podia modificar num tempinho. Acho que 1 hora, provavelmente. como é que foi a É, classificação de vocês para o Mundial, hein? Quem quer falar? Como foi a classificação? Eu posso falar sobre isso. A nossa classificação para o Mundial se deu após a gente conquistar o primeiro lugar na competição brasileira e latino-americana, que foi realizada no passado na FEI, em São Bernardo. Então, após a gente vencer, lá a gente foi classificado automaticamente para o Mundial na França. E por que de tantas modalidades vocês escolheram essa virtual? Por que a virtual chama mais interesse para vocês, João? Eu acredito que a modalidade virtual ela tem uma grande vantagem, é que nós não precisamos nos deslocar até o colégio para estar realizando ela. Ou seja, nós podemos estar fazendo ela de maneira online, o que possibilita que nós possamos estar estudando também para outras Olimpíadas, como de matemática, física, informática, nas quais nós também temos a missão de chegar, quem sabe, até competições internacionais. Ô Sebastião, está crescendo essa modalidade? Sim, na verdade eu fiquei bem surpreso que tinham 14 equipes esse ano no Mundial. E, bem, espero que, assim, a gente teve contato no Mundial com algumas equipes de outros países que também vão participar da fase regional com a gente. Então, na verdade, a gente espera que aumente a competição. Mas isso é bom, porque isso incentiva os alunos a se dedicarem mais e mais e gerarem códigos mais eficientes e soluções mais inteligentes para os problemas que eles têm à disposição deles, né? Nessa geração, qual que é a importância? Quer dizer, sempre teve, né? Mas cada vez mais a gente sabe que você entender de programação. Aliás, eu ouso dizer que eu ouvi outro dia que, assim como tem matemática, português, química nas escolas, teria que, desde já ter obrigatório programação, para todo mundo saber programar, de tão importante que é no contexto que a gente vive. Então, para você, Sebastião, qual que é a importância da robótica para os jovens? Olha, a robótica, assim, eu considero meio inegável a importância da robótica no cenário mundial atual. Então, além de ser uma área científica, digamos assim, que tem muitos estímulos diferentes, ela reúne aspectos da matemática, da programação, da engenharia, da física. É inegável que cada vez mais o nosso mundo depende de robôs. Então, indústrias utilizam mais robôs. Diariamente em casa, agora a gente usa, sei lá, aquele robozinho que limpa o chão, ou mesmo máquinas de lavar, de secar, de vários utensílios, ou nosso próprio computador, que são muito relacionados à robótica, né? E eles são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E com isso, assim, eu acho que você entender como essas coisas funcionam e como essas coisas se relacionam com a sua vida, com o seu dia a dia, é muito importante. E além disso, o mercado de trabalho para a robótica cresce sempre. Então, eu acho que para o futuro dos alunos é algo muito positivo ter sempre esse contato. Agora, alunos, vamos lá, vocês três. Vocês têm aí, estavam falando do robô, né? A gente já entendeu que vocês ficam de longe, é uma coisa home office, né? Cada um consegue fazer isso sem precisar se deslocar até o colégio. Então, vocês têm que montar um robô. Qual é a participação, então, de cada um? Cada um, vocês fazem um planejamento, você vai montar isso, você vai montar aquilo. Qual que é a função de cada um na equipe? Eu, na teoria, sou o capitão, só que sempre é nós três decidindo junto com o Sebastião, né? Decidindo o que cada um vai fazer no momento. Bem, eu acabei ficando como sendo o programador responsável pelas funções da câmera, até que eu estava falando um pouco antes, e o mapeamento, também com outro sensor chamado LIDAR. E integrar o código como um todo. Tá. E aí, o João ficou com o quê, João Vitor?
Sim, então eu era responsável pelas funções de exploração e algoritmos de busca e também por encontrar os bugs. A exploração ela consiste basicamente em algoritmos de grafos, por exemplo, em que eu posso estar indo de um ponto ao outro e voltando para o meu ponto inicial. Tá. Você, Sofia, qual que é a tua função nessa equipe aí, montagem desse robô virtual? Eu participo da criação de mapas que eles possam possibilitar algum erro no código ou algum furo que possa ter deixado passar. E eu participo da criação da documentação. Por exemplo, a gente tem que criar um jornal de engenharia relatando tudo que a gente fez e um TDP, um template que explica como o nosso código funciona e todos esses detalhes da documentação. Ô, Sebastião, para quem está assistindo esse encontro, para quem é? Quais são as habilidades? O que eu tenho que ser bom ou eu posso desenvolver para participar dessa Rescue Simulation? Porque é para todos? Eu acho que os alunos atuais, especialmente de ensino médio, todos deveriam ter a capacidade de participar dessa competição. Então, se você se empenha a entender os conceitos de matemática e programação utilizados, eu acho que os alunos conseguem acompanhar essa modalidade de robótica. É bem acessível, em especial porque você não precisa de muitos recursos para participar dela. Você precisa simplesmente de algum ambiente em que você possa simular o robô. Mas é engraçado você fazer essa pergunta, porque em algum momento, quando a gente estava tentando montar a equipe dos alunos que a gente ia ensinar, a gente teve que se perguntar a mesma coisa. O que a gente quer que os nossos alunos saibam para que a gente consiga ajudar eles a desenvolver o robô? E a gente viu que a coisa mais importante era uma certa independência de raciocínio matemático. Então, a capacidade de analisar os problemas, entender eles como num contexto matemático, e então resolver esses problemas de forma de matemática e programação eram os passos mais importantes. Eu acho que algoritmos você consegue aprender sozinho, você consegue pesquisar na internet, mas eu acho que essa capacidade de raciocínio de problemas matemáticos, esse problem solving skills que a gente chama, são a coisa mais fundamental para o desempenho da equipe. E como que você fez para avaliar isso? Você observou os alunos para chegar nessa equipe e falar, peraí, esses têm potencial para a gente poder passar o nosso conhecimento, ou o próprio aluno ele pode realmente gostar dessa área de matemática e ele procura? Como é que foi essa organização aí para vocês? Então, na época que a gente queria montar a equipe, a gente fez uma divulgação de que a gente queria montar essa equipe, a gente falou com alguns professores de robótica do Objetivo, e aí eles falaram para vários alunos de Olimpíadas de Matemática, de Programação e Física e outras áreas, que a gente estava montando essa equipe. E aí vários alunos mostraram interesse, e aí, com base nisso, a gente fez um pequeno teste com algumas questões de matemática, de programação, que os alunos resolveram para mostrar já o que eles sabiam ou não de matemática. E aí, com base nisso que a gente fez esse julgamento de quais alunos a gente selecionou para a equipe. E agora mas foi uma decisão difícil, porque tinham vários alunos, na verdade, que eram muito bons e capacitados. Você teve que escolher, é isso? Infelizmente, sim, porque a gente só tinha como montar uma equipe. E eram muitos alunos. Tem um monte de gente boa, ótimo. Sim. Eu quero saber de vocês agora, os alunos, como é que foi vocês chegarem até esse momento de querer descobrir que vocês queriam realmente seguir essa modalidade? Marcos. Desde pequeno, assim, participei em Olimpíadas de Matemática, até mesmo na minha escola antiga. E aí, com isso, eu fui crescendo essa vontade de estudar mais matemática, aprender mais coisas, por causa que eu vi o pessoal, até mesmo o Sebastião, ele no ensino médio fazendo umas questões muito difíceis, eu queria aprender como que ele conseguia fazer aquilo. Eu fui estudando mais, aí depois apareceu a informática também, que se tornou a minha matéria favorita, programação, e aí apareceu o convite do Sebastião, que aí ao entrar na equipe eu fui conhecendo mais e também me apaixonei pela robótica.
E você, o João Vitor, como é que você trilhou esse caminho aí da robótica? O que te chamou a atenção? Eu acredito que o meu interesse por matemática, informática e afins sempre me direcionou muito para a robótica. Porque a robótica nada mais é do que uma junção dessas matérias para a resolução de algum problema específico. No nosso caso, é a resolução de um labirinto. Então, eu acredito que tudo isso pode estar me levando até a robótica nesse momento. Você, Sofia, eu acho tão legal, né? Cada vez mais a robótica, as mulheres aí sendo representadas e muito bem representadas. Como é que foi esse seu interesse, né? Como é que surgiu esse interesse? E que dica que você pode dar para as meninas também estarem presentes nessas modalidades? O meu interesse por robótica, na realidade, ele surgiu quando eu era bem pequenininha. Então, tipo, eu gostava muito de criar as coisas, sabe? Ficar arranjando soluções para os problemas. E conforme o tempo foi passando, eu pude ter, tipo, no objetivo, a oportunidade de participar das Olimpíadas de Matemática e de Informática. Aí eu acabei tendo essa oportunidade pelo convite do Sebastião de participar dessa equipe. E como os meninos, eu me apaixonei. E para as meninas, eu acredito que é muito importante entender. Geralmente, quando a gente entra numa sala de Olimpíada, a gente vê uma maioria masculina, é normal, mas o nosso poder individual vence qualquer estereótipo e barreira. Então, eu acredito que, seja em qual matéria você queira se dedicar, seja biologia, na área de humanas, na área de exatas, com muito esforço, você não precisa ser nenhum gênio para conseguir chegar em resultados favoráveis e conseguir mostrar esse poder. A gente já está chegando no finalzinho. Eu queria que vocês, cada um de vocês alunos, falassem uma dica aí para quem quer participar de Olimpíada Científica. Marcos, Tá. ser um aluno olímpico. Uhum. Eu acho que o principal é você ter a dedicação, por causa que vão ser horas e horas que você vai estar ali estudando. E se você não tiver a dedicação de continuar, mesmo que, estão me chamando para, sei lá, jogar bola, mas você sabe que você precisa, esse é seu horário de estudo. Então você tem que ter a dedicação de continuar estudando ali para o objetivo que você quer, ganhar a posição boa na Olimpíada. Ótimo. Ô, João Vitor, você também, um aluno olímpico, o objetivo ajuda muito nisso, dá muita estrutura, né? Sim, as aulas de Olimpíada ajudam muito. Tanto as aulas, por exemplo, de matemática, de física, até mesmo informática, ajudam na robótica agora. E se eu pudesse dar uma dica, eu acredito que a organização e a otimização do tempo seriam as principais coisas que qualquer aluno olímpico deveria ter. Porque sem isso, eu acredito que não tem como evoluir, sem a organização e sistematização de tudo que nós precisamos fazer para estar indo bem. O que precisa, Sofia, para ser uma aluna olímpica? Eu acredito que você precisa de muito esforço, como todo mundo, como o João e o Marcos falaram, mas em questão de não deixar se atingir por um resultado ou por uma coisa que aconteceu. Então, vão ter várias provas e você abraçar todas essas oportunidades é muito importante. Encerrando com você, Sebastião, dica aí para quem quer ser um aluno olímpico. Olha, eu acho que precisa de um pouco de perseverança, porque no começo ninguém começa sabendo tudo. Você vai talvez errar algumas coisas, mas não se desincentivar por isso. Você tem que ter um pouco dessa garra de continuar estudando e tentando. Em algum momento você vai conseguir um resultado bom, e aí você vai ficar feliz com isso. E você vai aprender, claramente. Muito bem. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Muito obrigada. Parabéns, vocês como equipe, esse resultado maravilhoso. E só deixar a dica para você que está acompanhando, esse encontro você pode ver e rever nas nossas plataformas e redes sociais, tá bom? Até a próxima e muito obrigada. Até, obrigado. Até. Obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado.